Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O Ministério do Espírito. Eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler dos versículos 7 até o 18. Então, 2 Coríntios 3, do versículo 7 ao 18, está escrito assim: O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amados, esse texto aqui, ele nos explica claramente a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Qual foi o ministério da lei e qual é o ministério do Espírito? O ministério significa o quê? Serviço, o trabalho. O ministério da lei foi mostrar ao homem que o ser humano está debaixo de condenação por causa do pecado original e ele precisa de um Salvador. Esse é o serviço, esse é o trabalho da lei. Por isso que lá em Romanos capítulo 3, versículo 20, fala que a lei torna o homem plenamente consciente do pecado, porque é pela lei que nós entendemos que precisamos do Salvador, do Justificador. Esse é o trabalho da lei, esse é o serviço, o ministério da lei. E a Bíblia fala que mesmo sendo um ministério que produzia condenação, por quê? Porque tornava o homem plenamente consciente do pecado, ele foi um ministério glorioso. Foi entregue a ponto de quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, o rosto dele resplandecia. Só que era a glória ia o quê? Ia desvanecendo. À medida em que os dias iam passando, o rosto de Moisés, que estava glorioso, de repente ia desvanecendo, aquela glória ia se dissipando, até que ele voltasse a conversar com Deus, e então o rosto dele ficava glorioso de novo, e ele colocava o véu para cobrir. Por quê? Porque o povo tinha medo. Ou seja, a lei, ela produziu o que? Medo nos corações. Por que a lei produziu medo? Não que a lei seja ruim, amados, mas o propósito da lei. O apóstolo Paulo explica isso. Então a lei é ruim de maneira alguma. A lei ela é completamente espiritual, mas o homem terreno, por causa da natureza do pecado, nunca conseguirá obedecer à lei. Então a lei torna o homem consciente disso.
A lei torna o homem consciente da sua. Ele não consegue, da sua impossibilidade. A lei torna o homem plenamente consciente do pecado e mostra para o homem a impossibilidade dele de cumprir a lei de Deus, que é santa, que é justa, que é reta. A lei não é ruim, mas o homem com a natureza caída nunca, 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 nunca poderá obedecer à lei. Por isso que a lei tinha um propósito. A lei tinha um serviço que Deus queria fazer através da lei, que era o quê? Que era conduzir o povo até Cristo Jesus. O apóstolo Paulo explica claramente isso, falando que a lei ela foi um tutor até que viesse Cristo. Quando chegou Cristo, chegou o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo. Por isso que aqui nesse texto nós vemos que a glória da antiga aliança, a glória da lei, ela vai o que? Se desvanecendo, ou seja, ela vai se dissipando até que chegue a nova aliança estabelecida por meio de Cristo Jesus, que a Bíblia chama de ministério do Espírito. O serviço, o trabalho do Espírito é aquele que permanece, que nunca desaparecerá. E esse ministério, a Bíblia diz assim que é o ministério do Espírito, ele tem uma glória muito maior, porque é a glória que permanece para sempre, é a glória que nunca será dissipada, é a glória que produz a justificação. Ou seja, a nova aliança nunca produzirá medo nos nossos corações. Sempre produzirá aquela certeza de que Cristo Jesus fez uma obra completa para a nossa justificação. O que é a justificação? Significa sair debaixo da condenação do pecado e entrar na posição de aceitos por Deus. E esse é o trabalho do Espírito. O Espírito trabalha em nós produzindo a justificação. Por isso que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence de que Cristo Jesus fez uma obra completa para que nós agora estivéssemos na posição de aceitos por Deus, justos, perfeitos diante de Deus. Por causa das nossas obras? Por causa do nosso mérito? Não, por causa da obra que Cristo Jesus realizou. Amados, e esse texto que nós lemos, nós vemos a diferença entre viver debaixo da lei e viver debaixo dessa nova aliança. A diferença de viver debaixo do ministério que produz condenação, de viver debaixo do ministério que produz justificação. A Bíblia nos garante que nesse lugar de justificação, onde o Espírito do Senhor está, a Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, ali existe liberdade. Mas liberdade para quê? A própria palavra nos ensina e nos diz: liberdade para contemplarmos a glória de Deus. Não precisamos mais termos um obstáculo entre nós e Deus, porque por meio do sangue de Jesus, por meio da obra de Jesus, nós podemos estar face a face com Deus. Nós temos um livre acesso a Deus e podemos contemplar a sua glória. Para que isso vai gerar o quê? Enquanto contemplamos a glória de Deus, a Bíblia nos diz que nós vamos sendo transformados para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus, com uma glória cada vez maior, ou seja, de glória em glória. Amados, veja que esse contemplarmos a glória de Deus significa nos relacionarmos com Deus, termos uma relação, uma comunhão plena com Deus. Não precisamos ter um véu entre nós e Deus, não precisamos ter uma muralha entre nós e Deus, não. Cristo Jesus removeu esse véu.
Cristo Jesus removeu essa muralha e agora nós estamos debaixo do ministério do Espírito que produziu justificação. Deus nos vê como justos, aprovados, aceitos por Ele e agora nós estamos livres para quê? Para nos relacionarmos com Deus. Veja que é um modelo de vida muito diferente do modelo de vida debaixo da lei. Amados, quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que muitas vezes nós estamos debaixo da nova aliança, mas vivendo o modelo da antiga aliança. Ah, amados, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, é preciso deixar para trás o modelo da antiga aliança. O modelo da antiga aliança produzia medo. O modelo da antiga aliança precisava de um intermediário entre o povo e Deus. Mas aqui, no modelo do Espírito, que a Bíblia chama de novo modo do Espírito, nós podemos nos relacionar livremente com Deus. Ou seja, a nossa vida, ela não é para ser vivida de fora para dentro, mas de dentro para fora. O que significa isso? A nossa vida debaixo da nova aliança, inseridos no ministério do Espírito, não é simplesmente uma obediência a leis exteriores e não é simplesmente uma relação com Deus pautada, fundamentada no medo. Muitas vezes nós temos medo de Deus. Não, amados. Deus quer revelar o coração dele a nós. E isso só acontece no relacionamento, na comunhão. Lá na antiga aliança, Deus usava intermediários. Quando ele entregou a lei, ele usou quem? Moisés. Ele usou a vida de Moisés para levar a lei para o povo, para dizer para o povo como que eles deveriam viver. Hoje, amados, não é assim. Hoje não funciona assim. Nós já estamos debaixo da nova aliança, ou seja, já estamos no ministério do Espírito, e agora o Espírito Santo quer nos ensinar e nos guiar e nos falar conosco o tempo inteiro. Ele quer comunhão conosco. O nosso relacionamento com Deus não é mais para saber o que eu preciso fazer. Nós muitas vezes nos relacionamos com Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a regra? O que eu preciso fazer? Isso é pecado ou não é pecado? Não, amados, esse não é o modelo de vida da nova aliança. Por isso que muitos cristãos andam frustrados, decepcionados, não conseguem fluir na sua vida em nenhuma área. Por quê? Porque eles estão vivendo o modelo da antiga aliança. Eles ainda estão lá. Mas nós já fomos colocados, inseridos por meio de Cristo Jesus na nova aliança, no modelo do Espírito, no ministério do Espírito. E nesse local, debaixo dessa aliança, não é simplesmente sobre fazer, mas é sobre ser. É no nosso relacionamento com Deus que nós entendemos quem nós somos. E a partir do entendimento de quem somos, filhos de Deus, enquanto nos relacionamos com o Senhor, Ele vai nos transformando de glória em glória e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Enquanto nos relacionamos com Deus, nos tornamos o que? Amigos de Deus, nós vamos entendendo o que Ele tem de planejado para a nossa vida. Qual que tem sido o nosso problema, amados? Que nós temos vivido o ministério do Espírito do jeitão do ministério da lei. Aquele jeitão assim, bem servo e o seu Senhor. E Jesus disse, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. Amados, no ministério do Espírito, na nova aliança, o Senhor quer revelar o coração dele para nós. O que significa isso? Ele quer revelar os seus planos, os seus desejos, o que ele tem para nós.
E nós estamos vivendo no modelo errado, muitas vezes. Estamos vivendo no modelo da lei, no modelo apenas de servidão. Diz o que é para eu fazer, que eu vou fazer, Senhor. E Deus está assim, não, calma, eu quero revelar o meu coração a você. Imagine um casamento. Imagine um casamento em que os cônjuges eles não sentam para conversar, para se conhecer, eles não rasgam o coração um para o outro, eles não falam abertamente sobre o que está acontecendo, sobre os seus planos, sobre as suas tristezas, sobre os seus sonhos, eles não falam um com o outro sobre isso. Eles apenas estabelecem metas dentro desse casamento. Nós vamos conseguir isso financeiramente falando, nós vamos conseguir isso familiarmente falando, vamos ter tantos filhos, nós vamos viver assim, desse jeito, e vai ser assim, cumprindo esse tipo de regra aqui, vamos por esse caminho aqui. É um casamento em que duas pessoas, aquele homem e aquela mulher, estão que juntos, casados, mas um não conhece o coração do outro. E aí eles só seguem regras, eles só seguem metas. Esse não é o modelo de vida da nova aliança. Esse não é o modelo de vida do ministério do Espírito. O Senhor quer revelar o coração dele a nós. Ao invés de nós simplesmente perguntarmos: por que isso não dá certo, Senhor? Por que eu tô fazendo tal coisa e as coisas não fluem? Ah, o que está acontecendo? Eu estou fazendo alguma coisa errada? O que está acontecendo, Senhor? A gente fixa muito a nossa vida em metas, em objetivos. Esse não é, definitivamente não é o modelo de vida do Espírito. O modelo de vida do Espírito é: enquanto contemplamos a glória de Deus, ou seja, enquanto o conhecemos assim como Ele é, glorioso, poderoso, nesse conhecimento, enquanto nos relacionamos, porque não tem como conhecermos a Deus e a glória de Deus sem nos relacionarmos com Ele. Enquanto nos relacionamos, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus e então nós vamos entendendo os planos de Deus para nós e vamos nos tornando cada vez mais participantes dos planos de Deus, não dos nossos planos. Talvez a tua caminhada esteja um pouco decepcionante. Muitas vezes eu já vivi isso, uma caminhada frustrante, decepcionante, porque eu olhava para mim, o que eu estou fazendo errado? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo errado? Um modelo de vida, e até hoje, amados, não é porque eu estou aqui compartilhando essa mensagem com vocês, quantas vezes o Espírito Santo vem e me puxa a orelha: filha, por que você está voltando a querer viver o modelo que não é o modelo do Espírito? Só se relacione comigo, só queira me conhecer, só queira conhecer o meu coração e você vai saber o que você precisa fazer. Sabe, amados, aquele casal que eles só se olham e um já sabe o que o outro está pensando, eles se conhecem tanto, mas tanto que eles só se olham e um já sabe o que o outro está pensando? Esse é o relacionamento muito, infinitamente maior do que isso, né? Porque esse exemplo que eu dei ainda, nós estamos aqui numa esfera natural, na esfera desse mundo aqui, mas é muito mais glorioso do que isso, o relacionamento que Deus quer ter conosco e que Ele já conquistou esse relacionamento. Nós é que muitas vezes estamos querendo viver o novo modelo, mas do jeito errado, do modelo antigo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Certa vez, os discípulos de João, eles perguntaram por que os discípulos de Jesus, eles não jejuavam. Eles foram perguntar para Jesus: os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, e por que os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus fala para eles contando uma parábola. Jesus primeiro diz assim: olha, na presença do noivo, por que eles vão jejuar? É tempo de contentamento, é tempo de alegria, não é tempo de jejum, porque eles estão na presença do noivo. Vai chegar o tempo em que o noivo será retirado e eles vão jejuar.
mas na presença do noivo não. E aí Jesus conta uma parábola. E Jesus fala assim que do mesmo jeito que não dá para colocar um vinho novo numa vasilha velha, num odre velho. Por quê? Porque o odre velho ele vai arrebentar, ele não vai suportar a fermentação do vinho novo e ele vai se romper e aquele vinho novo vai ser desperdiçado. Não tem como você colocar um modelo de vida novo naquilo que é velho, não dá. Ele vai falar sobre o remendo da roupa. Não tem como você remendar, pegar um remendo de roupa nova e colocar numa roupa velha. A roupa velha vai se rasgar toda, você vai perder o remendo. Não tem como viver assim. Não dá. É preciso vinho novo em odres novos. Amados, o modelo de vida do Espírito é um modelo de vida novo. Não é o modelo da antiga aliança. Muitas vezes nós não entendemos o modelo de vida da nova aliança porque temos estudado a Bíblia sem discernimento. Amados, as Escrituras, nós precisamos estudar as Escrituras com o discernimento, com o entendimento. O sábio, ele discerne o tempo e o modo de agir. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 8. O sábio discerne o tempo e o modo de agir. O sábio lê as Escrituras e discerne: eu não estou mais debaixo da lei. Existia um modelo de vida que era para a antiga aliança, agora existe um modelo de vida que é para a nova aliança. E nós aprendemos esse modelo estudando principalmente o que? As cartas. João vai escrever assim: ei, a unção permanece em vocês. Por quê? Porque agora nós estamos debaixo do ministério que permanece, que nunca se acaba. A unção permanece em vocês e vocês não precisam que alguém fique ensinando vocês, dizendo a vocês tudo o que vocês precisam saber. Por quê? Porque a unção está em vocês e ela vai guiar vocês, ela vai ensinar vocês. Quem é a unção? É o Espírito Santo. Esse é o modelo de vida aqui na nova aliança. E amados, muitas vezes nós temos caminhado no modelo errado. E nós precisamos reconhecer isso, precisamos admitir isso e precisamos nos debruçar a estudar principalmente as cartas, para nós entendermos que o modelo de vida no ministério do Espírito é muito diferente, é de dentro para fora. Por quê? Porque o Espírito habita dentro de nós e ele vai falando dentro de nós, vai nos ministrando, vai dando testemunho interior dentro de nós. Enquanto nós vamos estudando a palavra de Deus, o Senhor vai falando conosco, vai ministrando o nosso coração, vai nos ensinando. Enquanto nós vamos contemplando a glória de Deus através do relacionamento com Ele, por meio da palavra, do estudo da palavra, da meditação na palavra, por meio da oração. Enquanto nós vamos nos relacionando com o Senhor, por meio do louvor, o Senhor mesmo vai transformando o que precisa ser transformado. Enquanto nós vamos nos relacionando com Ele, nós vamos adquirindo sabedoria para tomada de decisão. Você não sabe o que fazer, você está perdido na sua caminhada. Pare de buscar e correr atrás do vento. Comece a se relacionar com o Senhor. Enquanto você se relaciona com Ele, Ele vai te dar sabedoria para saber o que fazer. Ele vai te dizer: vai por esse caminho aqui. O que eu tenho para você é por aqui. Ainda que seja uma coisa completamente fora dos padrões, ainda que seja uma coisa assim que pareça loucura aos olhos naturais, o Senhor quantas e quantas vezes conduziu, por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, quantas e quantas vezes eles foram conduzidos pelo Espírito para fazer coisas que pareciam ilógicas. Não, mas isso aqui não tem lógica eu fazer isso. Não pode ser que o Senhor esteja me direcionando para fazer isso. E eles obedeceram à direção do Espírito. O Espírito Santo ia conduzindo a vida deles. Quantas vezes eles tiveram que ser, por exemplo, paralisados pelo Espírito Santo, impedidos pelo Espírito Santo. Nós lemos isso em Atos,
No capítulo 16, por exemplo, que o apóstolo Paulo ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar numa região que ele queria entrar. Ele queria pregar na região da Ásia e o Espírito Santo impediu ele de pregar ali. Por quê? Porque não era o tempo dele pregar ali. Deus tinha outra coisa para ele, tinha outro lugar para ele. Amados, a vida no Espírito, no modelo do Espírito, no ministério do Espírito é diferente. Sabe, a gente está acostumado a perguntar para fora. Eu preciso perguntar para o pastor, eu preciso perguntar para alguém. Eu não estou falando que nós não vamos nos aconselhar, amados. É claro que podemos e devemos ter pessoas centradas em Cristo Jesus para nos aconselhar. Isso é bíblico e nós devemos fazer isso. Mas o que eu estou falando aqui hoje, amados, é sobre o modelo de vida. O modelo de vida da nova aliança é diferente. E nós precisamos entender isso e nos render a esse modelo de vida para aprender a viver. Sabe, às vezes nós não sabemos o que fazer, qual decisão tomar. Às vezes achamos que aquela decisão que nós estamos pensando em tomar é assim, não, eu não vou fazer isso, porque isso é loucura, não vou fazer isso. Enquanto nós estamos nos relacionando com Deus, Deus vai lá e confirma, é isso mesmo que eu quero que você faça. Essa mesma é a direção que eu tenho para você. Veja que não é enquanto nós vamos conversando com 20 pessoas diferentes, não é enquanto nós vamos buscando em vários lugares, não. É enquanto nos relacionamos com Deus. Nós vamos tendo discernimento para compreender o que? O coração dele. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. E em Jesus Cristo nós nos tornamos amigos de Deus. O Senhor tem planos e a palavra fala que os planos dele são muito melhores do que os nossos. Que os planos dele, os sonhos dele para nós são muito mais altos do que os nossos. Muitas vezes nós estamos frustrados, decepcionados, porque não estamos acessando o plano de Deus para nós. Nós não estamos entrando em concordância com o plano de Deus para nós. Por quê? Porque estamos vivendo do jeito errado, do modelo errado. Não temos conhecido o coração de Deus. Amados, por exemplo, eu dei esse exemplo do apóstolo Paulo ser impedido pelo Espírito Santo. Chegou um momento que o Espírito Santo impediu Paulo de fazer algo que ele tinha colocado no coração dele. Ele colocou no coração dele que ele ia pregar na Ásia. Depois você lê lá em Atos capítulo 16. Ele foi impedido pelo Espírito Santo. E aí Deus deu uma visão a ele. Por meio do Espírito deu uma visão a ele. E naquela visão ele viu um homem da Macedônia dizendo assim: ei, venha para cá para nos ajudar. E quando ele viu aquilo, ele entendeu, é o Senhor. Ou seja, o Senhor é que está me impedindo de entrar na região da Ásia. Por quê? Porque o lugar que ele tem para me levar é outro. O que ele tem para fazer através de mim não é onde eu estou pensando que é. E aí ele vai para a região da Macedônia. Quando nós olhamos ali no mapa geográfico, nós vemos que são regiões opostas. Ou seja, ele estava ouvindo, seguindo a direção do Espírito, porque ele vivia esse novo modelo de vida e ele conseguia discernir. Aí eu fico imaginando, se fosse o nosso caso, eu estava meditando nessa passagem de Atos 16, estudando sobre esse assunto aqui, meditando naquela passagem e pensando: será que nós teríamos agido do mesmo jeito que Paulo? Porque ele estava ali com uma equipe de irmãos e eles estavam na região da Ásia. Eles estavam na divisa ali nas fronteiras da região da Ásia, estavam tentando entrar na região da Ásia e foram impedidos 2 vezes. E ele entende daí que era o Espírito Santo que estava impedindo ele. Ele queria entrar numa região que era uma região próspera, uma região populosa, que tinha muita gente para ouvir a palavra. Ou seja, o plano dele era um bom plano. Ele é impedido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dá uma visão a ele durante a noite daquele homem aparecendo: ei, vem a Macedônia. Se ele não tivesse entendido, se ele não tivesse compreendido esse novo modelo do Espírito, não tivesse esse relacionamento pessoal com o Espírito Santo, talvez ele pensaria assim: não, isso aí é coisa do diabo. É o diabo que está tentando me impedir de entrar aqui, eu vou entrar, eu vou pregar. Essa visão é o diabo tentando me levar para um lugar completamente diferente. Não, eu vou entrar aqui. Não, ele entendeu. Ok, o meu plano era um bom plano, mas não é o plano de Deus. E por que ele entendeu? Porque ele tinha esse relacionamento com Deus. Por que ele entendeu que aquela visão não era uma visão vinda das trevas? Porque ele sabia: ei, eu fui impedido
2 vezes tentei entrar nessa região e não consegui. Tá bom. Será que é Deus que está me impedindo de entrar aqui? O que está acontecendo? Aí ele recebe aquela visão, pronto, já ficou claro, tá bom, já entendi, já compreendi, é o Senhor. E aí o Senhor manda ele para uma região, que era uma região, financeiramente falando, era bem mais escassa do que aquela região que ele queria entrar para pregar. Era uma região que ele, quando a gente lê ali, que ele chega na região da Macedônia, não tinha nem lugar para ele pregar, ele foi buscar um lugar de oração perto do rio e começou a pregar para algumas mulheres que estavam ali perto daquele rio. Ou seja, não era bem do jeito que ele tinha planejado, né? Não era bem do jeito que ele tinha imaginado. E aí ele chega lá, ele ainda é preso, açoitado, mas ele entendeu o modelo do Espírito e ele se deixava ser guiado pelo Espírito, ainda que as coisas acontecessem muito diferente do que ele tinha planejado. Esse é o modelo do Espírito, amados. E muitas pessoas, por não entenderem esse modelo, por não viverem esse modelo, eles acabam vivendo uma vida frustrante. Tentam todas as coisas, não conseguem, fazem, de repente começam a se questionar: ah, Deus, o que eu tô errando? O que eu tô falhando? Me mostra. Ei, o novo modelo do Espírito produz justificação. Nessa posição de justificados por Cristo Jesus, nós temos livre acesso a Deus e ali, enquanto nos relacionamos com Deus, o Senhor sana todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos e aqueles que Ele não responde na hora, Ele nos dá paz e alegria e contentamento para prosseguir, mesmo sem a resposta. Mas Ele quer nos dar as respostas, às vezes nós não estamos preparados para receber. E como Deus é um Deus paciente, trabalha na paciência, Ele espera o tempo certo e o momento certo para nos dar a resposta daquele questionamento que temos. Ah, amados, esse é um modelo de vida muito diferente desse modelo que muitas vezes nós temos vivido e temos visto ao nosso redor a igreja viver. O Senhor quer nos ensinar a sermos guiados, ensinados pelo Espírito Santo. Que eu e você nós possamos entender o ministério do Espírito, que é glorioso, que rompeu com todo o véu, tira o véu em Cristo, todo o obstáculo, toda a muralha, todo o impedimento é retirado e nós temos um livre relacionamento com o nosso Deus. Não somos mais chamados de servos, não é simplesmente sobre fazer, agora somos chamados amigos, é sobre sermos, é sobre assumirmos a nossa identidade em Cristo Jesus e vivermos de fato como filhos de Deus que nós somos. Enquanto nos relacionamos, o que precisa ser transformado será transformado. Enquanto nos relacionamos, as direções que nós precisamos, nós teremos as direções. Por quê? Porque o Espírito Santo nos guiará, nos conduzirá de acordo com a vontade de Deus. É um modelo de vida maravilhoso, extraordinário e glorioso que eu e você nos rendamos a esse modelo de vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensino. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor conquistou para nós um modelo de vida muito diferente e muito mais glorioso. Não há mais intermediários entre nós e o Senhor. Nós temos por meio de Cristo Jesus livre acesso. O Senhor não nos chama mais de servos, mas de amigos. E o amigo conhece o coração do outro amigo. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos esse novo modelo de vida e nos sujeitemos a viver esse novo modelo de vida. Que eu e os meus irmãos entendamos que nossa vida não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. O Senhor age primeiro dentro de nós. O Senhor nos molda, nos transforma, nos guia, nos direciona aqui dentro, para que tudo fique visível do lado de fora. Se nós tentamos viver debaixo da nova aliança, no modelo da antiga aliança, será extremamente decepcionante e frustrante para nós. Pai, nos ajuda a compreender isso. Nós queremos nos render plenamente ao ministério do Espírito.
ao trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Esse trabalho é produzido na comunhão, enquanto nos relacionamos contigo. Ah, Senhor, o Senhor não está interessado simplesmente naquilo que nós fazemos. O Senhor está interessado em quem nós somos. O Senhor está interessado em conhecer o nosso coração e em revelar o seu coração para nós. É isso que o Senhor deseja: relacionamento, amizade íntima, profunda. Isso não é o que é produzido lá na lei, isso só é produzido nessa nova aliança, em que o Senhor mesmo veio habitar em nós por meio do seu Espírito. E o Senhor está sempre conosco, todos os dias da nossa vida. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui para ministrar o nosso coração, para se revelar a nós, para revelar os seus planos para nós, que são bons planos, planos de paz, de alegria, de prosperidade. Ah, Senhor, que os meus irmãos entendamos esse novo modelo de vida e nos entreguemos a esse novo modelo de vida. Sabe, que nós não tenhamos medo de nos entregar completamente às direções do Senhor, porque agora, debaixo da nova aliança, no ministério do Espírito, não precisamos ter medo, porque já somos justos, aceitos por Ti, Senhor. O Senhor fez isso por nós. Nos ajuda a viver assim, nos ensina a viver esse novo modelo, que é um modelo de dentro para fora. Nos ajuda a vivermos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.